E aí, pessoal, sejam bem-vindos a um quadro nosso. A gente começou a enxergar algumas coisas ali, alguns programas, principalmente no Fantástico, e a gente discutindo aqui, a gente vai trazer alguns temas que foram discutidos lá, para eu tentar dar um pouco da opinião médica sobre alguns assuntos, tá bom? E a gente vai chamar ali de Fantástico esse quadro nosso para discutir ali algumas coisas. E hoje a gente veio falar sobre um assunto que tá todo mundo falando, que é um assunto super importante para ser discutido, que é a pobreza menstrual. Então, a primeira coisa que a gente discutindo aqui para falar do Mundo FIV, esse assunto é um assunto muito interessante e no próprio nome já envolve duas coisas principais. Uma coisa que é a menstruação, que é a coisa natural ali da paciente, né, todo o preparo para ela engravidar, e a pobreza, né, o nome pobreza relacionado a um ambiente, a uma coisa fisiológica da paciente ali sobre a menstruação. E é claro que uma discussão sobre isso, ela tem que partir nessas duas premissas, falar sobre menstruação e falar um pouco desse quadro de pobreza e o que é basicamente a pobreza menstrual, beleza? Então hoje a gente tem algumas funções aqui e uma delas é tentar discutir um pouco sobre esse assunto, falar um pouco dessa definição. E aí assim, o que eu queria fazer nesse vídeo? Eu dividi algumas coisas aqui pra gente falar, e a primeira é um pouco da visão que eu tenho, médico especialista em reprodução humana, sobre o que é a menstruação. Vocês vão ver no finalzinho do vídeo que eu vou trazer um tema meio polêmico aqui, que é a opinião de um ginecologista da Bahia, que é um ginecologista chamado Elzimar Coutinho, que fez um livro muito famoso sobre a menstruação. A verdade é que a gente está discutindo ali realmente a função da menstruação e tudo que está envolvida nela. Na minha visão de reprodução humana, a menstruação ela é um evento para preparar para a gravidez, né? Ela é um evento natural que a paciente tem e ela se prepara para a gravidez, tá bom? Então vamos definir um pouco o que é a menstruação. A menstruação ela é um evento temporário. Por que ele é temporário? Porque ela começa com a primeira menstruação da paciente, que a gente chama de menarca, e vai até a menopausa, né? Até a última menstruação. E este período de menstruação a gente chama de menacne. Então aqui vem a primeira informação. Quem sofre com a pobreza menstrual? As pessoas que estão neste período, que começaram a menstruar e até ali o último momento de menstruação. São esse momento onde a pessoa está ali nesse período chamado de período reprodutivo, que no final do dia a menstruação ela é feita para se preparar para a gestação, beleza? Então ela é temporária, né? Ela é temporária porque começa na primeira menstruação e vai até a última, e ela é periódica, existe um período. Sempre que a menstruação é regular, ela existe um período principal ali, que ela vai, mais ou menos dura 28 dias. Ou seja, a cada 28 dias, a paciente ela apresenta um sangramento do útero, chamado de menstruação, tá bom? Outra coisa que é fisiológica, a paciente fica menstruada, fica sangrando alguns dias. Então, a pobreza menstrual, esse tema que a gente vai discutir um pouco aqui, ela afeta essa mulher em alguns períodos durante o mês, tá? Que é basicamente o tempo que ela fica sangrando. Quanto que é normal sangrar, Luiz? O que a gente vê, basicamente, existe uma variabilidade entre pessoas, mas entre 3 e 7 dias. Então, ali, uma média de 4 ou 5 dias de sangramento menstrual todos os meses, tá bom? Então, a primeira coisa, assim, por que o corpo, ele produz um caminho, né? Por que a mulher tem uma variação hormonal e se prepara para uma gestação? As repercussões disso a longo prazo, que são as coisas discutíveis. Mas a menstruação é um evento biológico natural que a paciente se prepara para uma gestação e se ela não engravida, ela menstrua, beleza? Então, ela é natural. Qualquer outra discussão, ela não é embasada nisso. E um outro ponto de vista meu aqui é que quase todas as vezes que você encontra alguma paciente doente, ou seja, algum problema de saúde, isso desregula a menstruação, que é um sinal de que você tem que se preparar ali para... ou seja, qualquer tipo de doença de saúde faz com que a paciente tenha alteração menstrual. Por exemplo, existe a amenorreia da atleta, provavelmente o que a natureza está imaginando ali por trás desse processo, que quanto mais exercício físico a paciente faz, ela deve espolhar um pouquinho menos de sangue e a paciente apresenta uma menstruação diminuída. Porque se ela tem aquele estresse ali de exercício físico,
Será que ela está pronta para engravidar? E a paciente tem todo um controle natural ali para diminuir o sangramento menstrual, beleza? Isso está mediado com cortisol, com serotonina, com dopamina. Quem quer saber um pouco mais sobre isso, a gente tem alguns vídeos no canal falando sobre isso, beleza? Bom, então acho que o meu primeiro ponto era esse, né? O que é a fisiologia da menstruação? Quantos dias a paciente fica sangrando e o que é normal, o que não é normal. Aqui é um pouco da visão aqui do médico, do ginecologista. Bom, aqui eu anotei alguns dados para falar se esse é realmente um assunto importante. Bom, Luiz, isso é um assunto importante? Então vamos lá. Primeiro, a gente realmente mora num país que tem várias desigualdades sociais. A gente tem muitos problemas estruturais. Uma parte desses problemas eles são governamentais, né? São cuidados ali através da máquina pública, e uma parte desses problemas eles são relacionados ao desenvolvimento humano e a uma série de outras coisas. Então, alguns dados, ó, e a gente tem, vou colocar aqui para vocês algumas manchetes de onde a gente achou as informações. Tem uma manchete muito boa, que é o seguinte, ó, 25% da população brasileira sofre com falta de acesso à higiene menstrual. Então, o que acontece? A paciente sangra uma vez por mês, né? Todo mês ela vai sangrar 4, 5 dias. E precisa um cuidado ideal durante esse período menstrual. Esse sangramento deve ser cuidado, porque isso tem um impacto ali, tanto social, o paciente sangra, e se ela não tiver acesso, por exemplo, a absorvente, isso mexe na qualidade de vida e mexe na saúde da paciente. Algumas colocam algodão, e isso tudo não é feito especificamente para menstruação, tá bom? Então 26%, então a gente está falando de um número muito grande de pessoas que precisam de acesso aos absorventes e não têm. Então isso quer dizer que 1 em cada 4 mulheres no Brasil sofre com a parte financeira e sofre com a menstruação. Isso só por isso já desencadeia uma série de outras coisas. A paciente acaba não gostando da menstruação, a paciente acaba tendo outros problemas ali sociais, inclusive de relacionamento, e assim por diante, principalmente nessa fase inicial ali que a paciente tem, que ela pode ter alguns problemas, tá bom? Então, a gente está falando de um número de pessoas muito grande. Olha um outro dado alarmante, 500 milhões de mulheres no mundo declaram ter problemas de higiene menstrual. Esse é um dado da ONU. A ONU ela foi criada ali no pós-guerra, 1945, e ela foi criada para paz mundial, relação entre governos, mas ela traz também muitos dados mundiais, ela consegue compilar isso. E ela diz o seguinte, 500 milhões de mulheres não têm acesso à higiene menstrual, beleza? E as mulheres precisam, né? Esse período da mulher de sangramento é muito ruim. As mulheres, por exemplo, deixam de ir à escola, por exemplo, ou ao trabalho. O impacto indireto que isso tem na vida da mulher não dá para calcular. A gente viu lá no Fantástico a matéria dizendo que algumas mulheres passavam 2 ou 3 ou 4 dias do mês ali sem ir para a escola, porque elas tinham que ficar em casa, cuidando da higiene delas em casa ali, porque elas não tinham dinheiro e acesso ao absorvente de qualidade, esse tipo de coisa. Então, a pobreza menstrual é só uma ponta de uma pobreza, de um problema social. As pessoas não têm dinheiro ali para ter o absorvente, ter uma higiene, e isso leva a outros tipos de coisa, outros problemas de saúde. Será que ela tem dinheiro para cuidar de outras coisas, da saúde dela? Pouco provável. Bom, e aí eu queria falar rapidamente um pouco do veto, né? A discussão veio à tona porque o presidente acabou vetando ali um projeto de lei que disponibiliza isso. E aí essa discussão é uma discussão um pouco mais complicada, né? Realmente o que o governo deve, onde ele deve gastar toda a verba pública, o que ele deve direcionar para uma coisa ou para outra, mas isso chamou bastante atenção, porque a gente enxerga outros gastos governamentais até o momento que ele fala que a gente não tem acesso à menstruação. Então essa é uma discussão que eu queria deixar para vocês aqui. Quem tiver opinião, fica livre para deixar aqui, mas a gente realmente acha que isso é necessário, né? Esse acesso à mulher, a higiene pessoal dela, ela é corroborada ali como direito de saúde. Então a ONU tem uma frase muito legal, que a higiene menstrual ela é um direito que a paciente tem,
e ela é um problema de saúde pública, ou seja, a falta de higiene menstrual. E como que você resolve isso? Medidas governamentais para dar auxílio. Olha que interessante também, 1/4 das pacientes não tem instalações próprias para ter o acesso a essa menstruação, né? Basicamente, ela não tem nem o local onde ela deveria se cuidar durante a menstruação, ou seja, locais de higiene pessoal ali, ginecológica, adequada para ela se sentir confortável com esse tipo de coisa, tá bom? Bom, a nossa opinião médica é que as pacientes de fato precisam, isso precisa ser discutido porque precisa chegar nas pacientes. Beleza? Bom, e aí assim, o final do meu vídeo eu queria tentar falar assim, o que tipo de opções a gente tem? Ah, Luiz, tudo bem, o governo está discutindo se vai dar absorvente ou não. Existem algumas opções médicas que a gente poderia dar? Existem. É claro que isso depende de paciente para paciente, depende se a paciente quer engravidar ou não. Uma das opções que é polêmica, mas é um caminho, que é a história realmente do Eximar Coutinho que eu falei para vocês. O Eximar Coutinho tem um livro que chama A Menstruação, a Sangria Inútil. Claro, o nome ele é polêmico, né? O Eximar Coutinho foi um ginecologista que participou, discutiu, teve vários problemas ali em sociedades, tanto sociedade de senhoras, tanto da Igreja Católica. Ele defendia realmente que a menstruação não era um evento natural. Qual que era a defesa dele? Ele basicamente dizia que a natureza, ela não preparou a menstruação, a natureza preparou a gravidez. E a menstruação, ela teoricamente, ela prepara a mulher para a gravidez, e a natureza lá atrás dizia o seguinte para a mulher: olha, você vai passar um período reprodutivo da sua vida e você deve se procriar. Isso é natural da espécie humana. Para manter a espécie humana, a paciente engravidaria. Então, antigamente, por exemplo, as pacientes engravidavam com 15, ou desculpa, as pacientes casavam com 15, 16 anos, engravidavam com 17, 18, elas passavam um período ali durante a amamentação, a gravidez, então elas tinham poucos eventos menstruais durante a vida. Então, se você fosse contar, durante essa vida menstrual, ela tinha ali 40, 50, 60 ciclos menstruais. E o que a sociedade atual não é isso que a gente observa muitos ciclos menstruais ao longo da vida da paciente. As pacientes engravidam com 34, 35, 36, cada vez mais tarde e tem cada vez menos filhos. Será que esses ciclos menstruais eles podem de alguma forma trazer algum tipo de descontrole, desconforto para a mulher? Podem. Basicamente, maior grau de anemia, menor, por exemplo, entrega no trabalho. Então, uma das coisas que pode ser feita é tentar usar alguns tratamentos médicos para diminuir o sangramento menstrual. De novo, isso não é uma medicação médica, tem que ir paciente para paciente, mas uma das formas é usar algum tipo de hormônio, né? O Eximar Coutinho defendia muito isso, de você bloquear a menstruação, bloquear a ovulação, a paciente tem menos sangramento. Muitas delas não sangram e, medicamente falando, não tem nenhuma contraindicação ali da menstruação. De novo, algumas pacientes elas gostam muito ali de observar o ciclo menstrual, elas realmente, isso não é um problema. Eu acho que o meio do caminho é identificar quem tem este problema, quem sofre com isso e propor algum tipo de tratamento. A outra coisa que poderia ser feita é a distribuição de coletor menstrual, por exemplo, que não é uma coisa descartável, que podia ser uma ação de saúde pública que essas pacientes usariam. É claro que o problema não é só oferecer o coletor para as pacientes, a paciente precisa ter um ambiente adequado, né? Como que ela vai tirar o coletor ali num local que não é a casa dela? Então, esse é um outro assunto para ser discutido, depende também um pouco do fluxo menstrual, esse tipo de coisa. Bom, então o que é pobreza menstrual e o que a gente acha como médico? Pobreza menstrual é a incapacidade, a deficiência populacional de ter acesso mínimo à higiene pessoal. E isso tem que ser dado pelo governo. Beleza? É isso, pessoal. Acho que esses eram os pontos que eu queria colocar sobre pobreza menstrual. O que eu queria que vocês fizessem, se esse conteúdo está fazendo sentido para vocês, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. A gente vai tentar trazer ali os assuntos discutidos no Fantástico também. Vai ser um quadro que a gente vai tentar ter aqui no canal. E ajuda muito o canal aí se vocês se inscrevem, beleza? Pessoal, fica super à vontade, aqui a gente queria abrir uma discussão. Todas as discussões têm pontos positivos e pontos negativos, né? Ainda mais quando se fala de gasto público, né? Todo mundo tem uma opinião, onde deve vir uma verba, onde deve ir outra, mas na nossa opinião, essas pacientes estão
precisando de ajuda. Pobreza menstrual é uma realidade que afeta 1 em cada 4 mulheres. Beleza? Fica aí a minha opinião. Beleza, pessoal? Um abraço, um grande abraço. Segue aí o Mundo FIV e vejo vocês nos próximos vídeos.